Nem tudo é o que parece, e muitas batalhas são decididas nos detalhes que a grande mídia insiste em esconder. E dessa vez, Lula caiu direitinho em uma armadilha preparada por Donald Trump. O falastrão petista agora está encurralado. Ou assume de vez que teme Trump, ou encara a Casa Branca para ser humilhado diante do mundo inteiro. Enquanto isso, a esquerda e seus porta-vozes tentam enganar o povo dizendo que Lula venceu Trump e que Bolsonaro ficou para trás. Não se engane. Neste vídeo, você vai entender como, na realidade, Lula e todo o consórcio comunista saíram ainda mais derrotados depois da última jogada de Trump. Uma coisa é certa, nós vamos vencer essa guerra pelo Brasil. Não há espaço para recuar. Então já deixa o seu like, comente e compartilhe para que essa verdade chegue a milhões de patriotas que não se curvam a esse sistema corrupto. Ô Alan, não sei se você soube, houve um encontro muito rápido naquela antessala ali, lado de fora ali, logo antes da entrada para o plenário ali, para o púlpito da Assembleia Geral da ONU, e houve um encontro muito rápido entre o Trump e o Lula. O Trump falou sobre isso no discurso dele. O Max fez uma análise, vou até passar para o Max para ele passar para você mais ou menos o que o Trump disse e de que maneira o Max interpretou esse encontro, e aí você pode fazer um comentário em seguida, Max. Porque lembra da entrevista do Lula com a jornalista da BBC, né, onde o Lula disse que o Trump não queria falar com ele, que o Trump não queria conversar, por isso que ele nem tentou ligar. Só que agora, no discurso, o Trump deixou claro que falou com o Lula antes de chegar ali no púlpito para fazer o discurso por alguns segundos, e ele falou até, tivemos uma química boa, gostei dele, ele gostou de mim, e que eles já teriam marcado uma reunião para a próxima semana, ou seja, agora acabou a desculpa do Lula. O Trump fez uma ótima armadilha aí para o Lula, para dizer o seguinte, eu quero conversar, inclusive já até marquei uma reunião, então se a reunião não acontecer, o mundo vai saber que quem não quer negociar, quem não quer conversa nenhuma, é o Lula. Né? O mundo, diga-se de passagem, Macron, a própria Inglaterra, a Alemanha, ou seja, aqueles países que estão lá na Europa que ainda de alguma maneira ficam dando suporte ao socialismo na América Latina. Sim. O Trump já deu um basta na questão da Rússia e Ucrânia. Ele já manifestou para a União Europeia de que lado ele está, que ele não vai tolerar qualquer avanço por parte do Putin. Só que ele quer um comprometimento desses países europeus com relação aos tentáculos do Partido Comunista Chinês na América Latina. O que é uma evidência, você não precisa ser um cientista político para entender que hoje o Partido Comunista Chinês domina por completo todos os países da América Latina, tirando Paraguai, Argentina, talvez Uruguai, não sei. E olha lá. Então o Partido Comunista Chinês hoje detém toda a América Latina, com o apoio do Deep State dos Estados Unidos, diga-se de passagem, George Soros e companhia, e com o apoio dos globalistas na União Europeia. Então o recado que o Trump está dando para o mundo é: o queridinho de vocês está aqui. É ele que não quer conversar. Depois, vocês vão dizer que o Putin também não quer conversar. Ou seja, ele vai querer criar um choque de paralelos aqui entre o Zelensky e o Putin e o Trump, Lula e Maduro. Lula barra Maduro, né? Ou seja, a resposta que o Trump está dando para a Venezuela e para o Brasil é a resposta que, por exemplo, vamos dizer assim, né, o Putin deveria estar dando para a Ucrânia caso ele discordasse de um avanço da União Europeia. Eu acho que é esse o grande recado que o Trump está dando. Eu não sou como Putin, mas se eu precisar de agir de forma mais peremptória, eu serei pior. Ela, eu queria fazer aqui um comentário no seguinte sentido. O Lula, na minha percepção, ele está numa situação muito desconfortável, em que é a situação de perde-perde para o Lula. Por que eu acho isso? O Lula ele passou esse tempo todo negando que o Trump quisesse conversar, não, o Trump não quer conversa, e depois ele acabou sendo apertado e acabou tendo que admitir que ele, Lula, realmente nunca procurou o Trump para conversar porcaria nenhuma. E agora o Trump chega e anuncia lá na frente de todo mundo que ele quer, que ele vai conversar com o Lula, e o Lula, agora ele tem duas alternativas. Ou ele não aceita a reunião e mostra essa fragilidade para o mundo inteiro, ou ele aceita a reunião, e eu acho que ele não vai ter muita alternativa. Acho que ele vai ter que aceitar essa reunião com o Trump. Senão vai ficar muito ruim para ele, dizendo que não quis conversar. Então ele vai ter que aceitar essa reunião. Uma vez chegando na reunião com o Trump, na semana que vem, o Lula ele também, por sua vez, vai ter duas alternativas. Ou ele vai dizer que está tudo certo com o Brasil, que não aconteceu nada demais, que o Bolsonaro não foi perseguido, porque é óbvio que ele vai ser confrontado com esses assuntos.
ou ele vai dizer o que não é possível, que não aconteceu nada, que está tudo certo, ou que está tudo errado com o STF. Então ele está numa sinuca de bico, o Trump, desculpa, o Lula. Porque se ele disser que está tudo certo com o Brasil, que o Bolsonaro não foi perseguido, ele vai estar dizendo na cara do Trump, que por sua vez sofreu tudo isso aqui nos Estados Unidos, ele vai estar, é como se ele dissesse, Trump, se você estivesse no Brasil, você estaria na pele do Bolsonaro, você estaria sendo preso também. Ele então, chegou a dizer isso. A meu ver, o Lula ele não tem muita alternativa. Então, o Lula chegou a dizer isso exatamente como você disse. Ele falou para a imprensa que se o Trump estivesse no Brasil, a situação dele seria como a do Bolsonaro. Ele está numa sinuca de bico, e eu gostaria de lembrar um episódio que foi testemunhado por um militar americano que, posteriormente, falou como foi a reunião do Trump, a negociação dele com os terroristas para poder recuperar os reféns americanos que estavam com os terroristas. O Trump tirou do bolso a foto de onde o cara se escondia. E ele falou, não vou negociar. Você vai entregar os reféns ou eu acabo com você. Aí a mulher não quis traduzir, ele falou, traduza. Aí a mulher traduziu cheio de medo, na frente do terrorista. O Trump não é brincadeira, ele não é um bufão, sabe? Bravateiro. Ele não é uma pessoa que vai ficar... Hã? Não é bravateiro, né? Ele não é bravateiro, era isso que eu quero falar. Obrigado, Max. Ele não vai ficar de bravata. Ele, além de ser um dos países que tem bomba nuclear, é o país que mais tem poder bélico no mundo. O Lula não tem poder bélico. Zero. Mesmo que ele tivesse o apoio de China e Rússia, ele não teria apoio bélico suficiente para um confronto, por exemplo, com os Estados Unidos. Em um confronto com os Estados Unidos. Então o que ocorre é o seguinte, é óbvio que nós não estamos falando de confronto bélico, mas o Brasil caminha para essa direção num futuro não muito distante se continuarmos nesse rumo e nessa velocidade. É uma questão de gráfico, né? Você vê o que está acontecendo com o Brasil nesse exato momento e o que pode acontecer com o Brasil daqui a alguns anos. Então a negociação que o Lula tem que fazer com o Trump agora é manter as relações comerciais com os Estados Unidos, manter as relações diplomáticas, só que quem ditará os termos é o Trump. Se o Lula não concordar, ele vai romper com essas relações. Nós entraremos num período muito difícil no Brasil, mas é bem pior para o Lula, em longo prazo. E eu posso só fazer um comentário? Claro. Eu não me admiraria, Alan, se nessa mesa de negociação na semana que vem, diante dessa saia justa com o Lula, o Trump olhar para ele e o Trump fazer a cobrança que eu acho que ele vai fazer. Projeto da anistia. Porque até agora se fala do projeto, mas o pessoal está votaram regime de urgência tal, de um texto que, na verdade, ninguém sabe qual é. Porque tem zilhões de textos lá, eles pegam um texto qualquer um, aí fazem ali, mas a gente sabe que na hora vai ter que ser apresentado um substitutivo com o que o Brasil realmente precisa. E eu já fiz, inclusive, esse estudo, tá? Isso não foi divulgado ainda, né? Isso tá guardado, mas eu já tenho estudo, né? E nenhum desses projetos, nenhum que está em tramitação no Congresso Nacional, é realmente uma anistia ampla, geral e restrita e prevê tudo que o projeto que o Brasil deveria prever. Então, assim, é claro que vai ter que se apresentar um substitutivo e tudo mais. Então, eu não me espantaria do Trump fazer essa cobrança na mesa de negociação. Falou, meu amigo, a questão, a gente sabe muito bem que não é comercial. A gente está até mexendo com algumas coisas comerciais, mas sempre nas cartas do Trump, nos pronunciamentos do Trump, ele diz que a questão é política, a questão é a censura, a questão é a perseguição ao Bolsonaro, a perseguição aos apoiadores do Bolsonaro, a perseguição às pessoas que falam nas redes sociais, enfim. E certamente, eu suponho, vou fazer uma aposta aqui, eu acho que a anistia vai ser um ingrediente que vai ser apresentado nessa mesa de negociação. Acho que o Trump vai cobrar isso do Lula, mas é uma opinião